Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, diante do altar do teu amor, ajoelhamos-nos espiritualmente e entregamos, Senhor, em teu coração bondoso, as nossas fragilidades, as nossas dores, preocupações, as crises existenciais que assolam, Senhor, o íntimo do nosso ser. Amado Jesus, trazemos na alma, Senhor, os conflitos repletos de ego, de orgulho, vaidade, que dificulta, Senhor, a vivência e a prática de teus ensinamentos. Na maior parte das vezes, compreendemos, entendemos estes ensinamentos, sabemos que é o melhor caminho ou o único caminho, mas mesmo assim, Senhor, caímos nas armadilhas do orgulho e do egoísmo, que ainda são tão fortes em nossos corações. E hoje, mais uma vez, encontramo-nos diante do teu altar, Senhor, buscando reconhecer em nós as fraquezas e fragilidades e em ti a potencialidade para vencê-las. Rogamos, Senhor, o teu perdão por todas as vezes que desprezamos os teus ensinamentos. Rogamos, Senhor, que possas permitir que os anjos amigos, os mentores, na individualidade de cada ser, desta casa espírita, dos trabalhadores, nos protejam, nos abençoe, ajude a dissipar o véu que cobre nossas mentes e que esta casa seja o teu templo de amor. Que o nosso coração seja o teu templo de amor e fraternidade. E que este amor e esta fraternidade também seja sobre o lar, a família e os familiares, Senhor. Que possamos levar a cada um esta mensagem de amor através dos exemplos e não das palavras somente, mas dos exemplos, da mudança em nós, Senhor. Erradicar, matar o homem materializado, Senhor, e nascer, viver o cristão espiritualizado. Abençoe, Senhor, o alimento que queremos tomar e servir. Abençoe todas as mãos que participaram para que este alimento chegasse até a nós. Ilumine, Jesus Cristo, todos aqueles que no anonimato, de alguma forma, contribuíram para que o nosso prato esteja repleto, a geladeira farta, aqueles que levantaram nas madrugadas, enfrentando o frio, que racharam mãos, pés, enfrentando o calor, vertendo o suor da fronte, regando a semente que plantou, por aqueles que transportaram, Senhor, até chegar a nós esse precioso alimento. Obrigado a cada um, aonde estiverem. Não temos condições de levar um abraço, uma palavra de incentivo,
porque muitos não conhecemos. Mas Tu podes, Senhor, porque Tu conheces a cada um, pois a energia vibra, Senhor, em todo o universo, dando o endereço de cada ser, Senhor. Então rogamos, abrace-o, Senhor, em nosso nome, em gratidão, e que ilumine-os nessa jornada, seus familiares, que tenham força para continuar essa tarefa redentora. Abençoe, Senhor, este caderno de prece, todos os nomes que aqui encontram-se, onde estiverem. Recebam a visita sagrada do Teu amor, Senhor. Sejam fortalecidos a vencer as turbulências da matéria, a si mesmo, e buscar Teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as Tuas verdades de amor e de vida eterna. Derramai, Senhor, Tuas bênçãos sagradas em forma de energia curadora nestes recipientes que contêm a água e na individualidade de cada ser, na necessidade de cada irmão, por misericórdia, Jesus. Transformai essas simples águas em medicamento, colocando assim aquilo que é necessário na individualidade de cada ser. E desde já, transforma-se no mais precioso remédio, medicamento, em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo, passando em suas feridas ou ingerindo, possa assim encontrar a melhora e a cura física e espiritual. Rogamos, amado Jesus, por misericórdia, estendei Tuas bênçãos sobre a colônia Santa Marta, os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, e aonde houver um gemido, onde houver, Senhor, a dor, onde houver, Senhor, o grito de desespero, lá esteja, Senhor, a Tua presença de amor, esperança e vida eterna. Iluminai, Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão dementados, vagando pelas ruas, viciados. Que um anjo amigo possa, Senhor, auxiliá-los. Abençoai nossos irmãos que professam outros cultos e credos, católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, todos aqueles que professam diversas formas de religiosidade, Senhor, ilumine-os, e que um dia possamos unirmos-nos, compreender que somos uma família, e que na prática da caridade possamos auxiliar-nos mutuamente, diminuindo o peso que sobrecarrega os ombros, e vivenciar a fraternidade universal do amor de Jesus Cristo. Abençoe o nosso país, esta pátria que é o coração do mundo, que é a pátria do Evangelho. Abençoe nossos governantes sérios, e que possa, Senhor Jesus Cristo, esta nação cumprir com sua missão. Não deixe que as trevas da maldade, Senhor, possa contaminar as autoridades que detêm a força do comando, a responsabilidade do conduzir. Que sejam éticos, honrados, honestos, decentes, e que compreendam que todo poder material é transitório e serão responsabilizados por todas as dores que ocasionar a outrem. Abençoe a humanidade, Senhor.
que a paz possa estar nos corações de todo ser, em toda a humanidade. Fique em nós, Jesus Cristo, hoje e sempre, que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Seja muito bem-vindo em nossa singela casa de amor. Templo Espírita Recanto da Paz, que tem como única finalidade evangelizar. Dar-nos a compreensão das verdades em Jesus Cristo. Verdades eternas. Não verdades de religião, de opinião, não. Verdades eternas. Porque a fé, ela só pode ser verdadeira se ela encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Isso é a verdadeira fé. Aquilo que é a fé, ou crer, a crença em Deus, não pode modificar. Não pode ter opiniões, não pode ter divergência, não pode ter duas verdades ou duas formas de verdades. Não. Ela é única, sim. Por quê? Porque Deus é único. Deus é soberanamente único. E as verdades vêm do Pai, de Deus. Verdades que nós muitas vezes esquecemos ou deixamos relegados à indiferença. Nós vamos morrer. Fisicamente. Mas nosso espírito não. Então, eu sou um espírito eterno. São das verdades que nós temos que acreditar. Aceitar. Mesmo que exista contradição dentro de nós. Mesmo que aquele orgulho não permita que a gente creia nisso. Mas somos espíritos eternos. A beleza, a riqueza, a juventude, a força física, tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar. Diz aquela brincadeira que a melhor coisa que tem é casar com gente feia, né? Porque, quando você casa com gente feia, a tendência é só a feiura aumentar, né? Então, aí, cada vez mais você vai amar mais, né? E casar com gente bonita, aí, cada vez mais a beleza vai diminuir. E você vai ficar sentindo como um perdedor, né? Olha que coisa boa casar com gente feia. Então nós temos que entender e compreender que muitas coisas que nós estamos aprisionados, elas se acabam. E pela força das leis de Deus, nós teremos que abandoná-las. Aceitar ir. Se assim nós não fizermos, nós sofreremos muito. E existe uma vertente de opinião e de crença na humanidade inteira para que a gente esqueça isso. Porque a vertente da humanidade na vivência atual é viva o momento, não se preocupe com amanhã. Os únicos que falam para você se preocupar amanhã são aqueles que você está devendo para ele, né? Aí ele pede para você preocupar com amanhã. Aquele que te vende um carro em 48 meses, fala, ó, não morra em 48 meses, né? Tanto é que agora estão até proibindo o financiamento acima dos 70 anos.
Eu falta pouco para me comprar fiado, porque daqui a uns dias eu já estou com essa data feiosa aí, né? Aí, pronto, não pode comprar mais. Esses preocupam com a gente mesmo. Mas a grande situação é viver a vida na matéria. Não sinta dor. Esqueça de Jesus Cristo. Não, lembre de Jesus, mas esqueça de todos os seus ensinamentos. Então não é lembrar dele, é falseá-lo. Por que a humanidade está sofrendo tanto no campo psicoemocional e espiritual? Jesus Cristo falou que seria pior do que Sodoma e Gomorra. Já está acontecendo ser pior do que de Sodoma e Gomorra, que viviam a loucura, as tragédias, corpos desparramados, sem moral, sem lei, sem religiosidade, sem crença, sem fé. Vocês, tanto os presentes quanto aqueles que assistirão-nos pelos meios de comunicações, vocês acreditam que ainda no mundo tem 2 países que têm pena de morte para quem acredita e é cristão? 2 países. Mata se você falar que você é cristão. Você já imaginou? Eu não ia durar um dia. O que você é? Cristão. Puf, vai morrer. Nós estamos no século XXI, na era de Aquário, na era do amor. E governantes, onde tem mais de 5 milhões de habitantes, proíbem de falar em nome de Jesus Cristo. Estou falando 2 países que têm pena de morte decretada. E centenas de países, eu estou falando centena de países, perseguem os cristãos. Perseguem os cristãos em forma de violência, sequestro, assalto, ofensas, brigas, minando a sua capacidade de trabalhar, prover a religiosidade. Está compreendendo isso? Mas está pensando que isso é lá longe? Não, isso é aqui também no nosso país. Há 3 anos atrás não mandaram fechar as casas religiosas do Brasil inteiro? Fecharam? Nós não, né? Muita gente aí veio aqui, ó. E foram salvas com toda certeza. Nós acreditamos em Cristo. Então, momentos muito sérios para que a gente reflita sobre essas questões, porque isso será importante no seu amanhã. Quando a mulher engravida, o pai, tá ali, o pai vai ser pai, a mulher vai ser mãe, os 2 vão ter um filho, eles não preocupam com o nascimento do filho, eles não fazem ali as preparações do pré-natal, modifica a alimentação, para até de beber, de fumar perto. A mulher fala assim, nossa, vou ficar mais calma para não afetar a minha criança. Mas não se iluda, marido, é só no tempo da gravidez. Depois fica mais brabo ainda. Aí compra-se o enxoval, faz-se os exames para detectar o sexo e faz-se todo o enxoval para que aquela criança, quando chegar à Terra, tenha uma comodidade, uma facilidade, tem ali um ambiente onde ela possa desenvolver a sua vida.
O que você está fazendo para o seu nascimento espiritual? Porque aquela criança, que a hora que ela chegou na matéria, ela morreu para o mundo dos espíritos nesse processo reencarnatório. Então ela nasceu no corpo físico, onde ela vai passar algum tempo, né? A partir daquele primeiro minuto, só Deus sabe o tempo que é. Para alguns curto, para outros mais longos, tem uns que chegam até 100 anos. Tem uma mulher aí no determinado estado nosso que está com 123 anos, que é a mulher mais velha do mundo. Então, olha aí, 123 anos. Mas, e o que nós estamos fazendo, preparando para o nosso retorno ao mundo espiritual, o nosso nascimento, o renascimento no mundo dos espíritos, quando deixarmos o nosso corpo físico? Você já pensou nisso? O que você vai levar? Você vai levar sua casa? Você vai levar seu filho, seu marido? Não vai levar nada que é da matéria. Você vai levar tudo que é da alma, do espírito, da moral, da intelectualidade, das lembranças emocionais. Preste atenção numa coisa séria na sua vida. É o que determina todo o seu caminho, que determina o seu amanhã, que determina a sua paz, a sua felicidade, que determina a sua prosperidade. Chama memória emocional. Lá está contido você, a sua individualidade. O que está gravado na sua memória emocional? Sabe aquelas coisas assim que passam 10, 15, 20 anos, aí você sente uma dor aguda no coração e lembra de uma situação que aconteceu lá atrás. Uma briga, uma traição, uma palavra injuriosa, alguma coisa que foi feita, que você fez, que alguém fez com você. Aí suas mãos gelam, dá dor de cabeça, taquicardia, mal-estar, né? Isso chama memória emocional. Essa você leva para o mundo dos espíritos. É ela que faz trazer os processos obsessivos, as influências espirituais. É essa memória espiritual, essa memória emocional, que é a mesma coisa, é ela que determina o seu retorno para a pátria espiritual e vai determinar o seu corpo na outra encarnação. É essa memória. Dela não tem como fugir. Então é a hora da gente amar e perdoar. Porque senão, o que você está fazendo para o seu renascimento? Você sabe o dia que você vai nascer? A a mulher entra em gestação ali por 9 meses, mas ela não sabe a hora e nem um dia que vai ser. Nós viemos numa gestação para a vida por um período, mas nós não sabemos quando é que nós vamos nascer para o espírito novamente. Renascer, né? Voltar para a nossa casa espiritual. Você sabe? Ninguém sabe, né? Então temos que preparar, olhar para dentro de nós todos os dias e fazer um balanço da memória emocional. Quem eu estou odiando? Quem eu estou com mágoa? Quantas pessoas? Faz uma pergunta, todos dias. Faz uma pergunta para você. Se você morrer hoje, quem reza por você? Quem vai falar assim, meu Deus, enterra logo que o velório é longo? Ou será que nesse velório tem pão de queijo quentinho, de hora em hora? Né? Está entendendo isso? Então você se preocupe. Preocupe com isso. Porque nós vamos voltar para o mundo dos espíritos.
E nós temos tanta inteligência, com tanta capacidade de raciocínio, e nós estamos esquecendo dessas coisas simples, né? Vamos lá, e hoje eu vou falar dessas coisas simples, né? Vamos lá. Umas perguntinhas e respostas do Livro dos Espíritos, para dar-nos cada vez mais a compreensão de que aqui nós estamos de passagem, né? E se tem uma das coisas que nos prova isso, é toda noite quando nós dormimos. Quando nós dormimos, nós morremos. Você tem controle do seu corpo? Você sabe o que o seu corpo está fazendo? Você sabe para onde seu espírito vai? Não, sabe nada. Levanta no outro dia, aí a única coisa que você sabe, tive um sonho, não lembro, tive pesadelo, não lembro, tive sonho, lembrei, acordei feliz, acordei triste, acordei mal, acordei quebrado, parecendo que uma manada de elefante me passou por cima de mim, né? Então veja só, visitas espíritas entre pessoas vivas. O homem pode provocar as visitas espíritas pela sua vontade? Pode ele, por exemplo, dizer ao dormir: esta noite vou me encontrar em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. Pode? Ele responde assim: eis o que se passa. Preste atenção na resposta. O homem adormecendo, seu espírito desperta, e o que o homem resolveu, o espírito frequentemente está bem longe de seguir. Veja só, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito. Quando este está desprendido da matéria, isto se aplica aos homens já muito elevados. Os outros passam de outra forma sua existência espiritual, entregando-se às suas paixões ou permanecendo na inatividade. Pode, pois, acontecer que, segundo o motivo pelo qual se propôs o espírito, vá visitar as pessoas que deseja. Mas sua vontade, no estado de vigília, não é uma razão para que o faça. Preste atenção nisso. Os seres avançados conseguem, pela força da vontade, e isso não tem, é muito raro na face da Terra, até ao dormir direcionar seu espírito para determinados encontros. Mas a maior parte do ser humano encarnado vive pelas paixões. Você controla a sua vontade quando de dia? Quase nada. Não controlamos quase nada. Quando você levanta assim e fala: meu Deus, hoje eu serei uma pessoa zen. Eu serei uma pessoa calma, serena, tranquila. Nada vai me tirar do sério. Você vai tomar café, a gota de café cai bem na sua camiseta branca, que é a única que você estava passada para ir trabalhar. Aí você fala assim: eu sou zen, não tem problema. Eu limpo. É assim que você faz? Aí você limpa, pega lá, tira a blusinha, põe uma toalhinha por baixo, pega a escova de dente, passa aquele detergente claro ou sabonete clarinho, passa, esfrega até esquentar e ela seca. Pronto, eu sou zen, melhorou, vou embora. Quem não sabia disso, eu acabei de ensinar, né? Aí você vai, eu sou doutor em fazer essas limpezas, tá? Aí você vai para o ponto de ônibus, ou pegar seu veículo. A hora que você está chegando no ponto de ônibus, o ônibus está passando. Você dá tchau para o motorista, ele risca para você e vai embora. Aí você diz, e você é atrasado, porque você ficou limpando a camiseta. Aí você diz: alma abençoada do nosso Senhor Jesus Cristo, vai com Deus, que Jesus Cristo proteja a sua direção para que não aconteça nenhum acidente. Porque você é zen, né? Você controla as suas emoções, não é assim que acontece? É, né? Sei.
Ou senão você levanta correndo apressado, o celular está acabando a bateria, você tem que correr e tal. E a hora que você olha para o seu veículo, está com o pneu furado. Aí você fala, ô Jesus, que bom. O pneu furou para me atrasar um pouquinho, porque poderia ter acontecido um acidente no trânsito. Vou trocar em paz, com calma, tranquilo. O celular acabou a bateria, não tem como você avisar seu chefe. Possivelmente você vai ser mandado embora, ou cortar o ponto. Naquela semana tem um feriado, então aquele ponto vai ser 3 dias, né? Você vai perder o feriado e o domingo, né? Então assim, você fala, nossa, está tudo bem. Não, não está. Nós não somos assim. Porque nós não controlamos nosso espírito, porque nós vivemos em conflito na matéria. Quando nós aprendermos a controlar nossas emoções, nós controlaremos nosso espírito, e esse é o motivo por que nós viemos aqui na Terra. Para entender que tem coisas que estão além da nossa capacidade física, e nós precisamos então de energias acima das nossas capacidades físicas. E essas energias, elas vêm de onde? De Deus. De Cristo. Por isso que a humanidade trevosa está nos fazendo esquecer de Jesus Cristo. Lembra de Cristo, mas esquecer daquilo que Ele nos ensina. Está compreendendo? Então temos que aprender a domar e dominar nossas emoções. E ele pergunta, um certo número de espíritos encarnados pode reunir-se em assembleias? Quando nós dormimos, o espírito pode ir numa assembleia? Isso é o que mais acontece, principalmente aqueles que vivem na vida material, sensual e vaidosa, né? Ele responde assim, ó, sem nenhuma dúvida, os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem frequentemente diversos espíritos ditosos de se encontrarem em assembleia. Vocês sabem qual que é um processo mais sério do mundo? É quando aproxima aquelas grandes festas. No nosso país, o carnaval. Você não tem noção o tanto de espíritos que se reúnem antes do carnaval, durante o carnaval e depois do carnaval, nas noitadas. Os espíritos, quando você dorme, seu espírito vai para a farra. Compreende? E é onde acontecem sérios problemas de obsessões, ansiedade, depressão, loucura, desequilíbrio sexual, bebidas, esquizofrenias, as loucuras em geral, aumenta de uma forma terrível nesses tempos e pós essas festas mundanas, trevosas, não é? E nós sabemos que muitas das religiões e muitos dos religiosos aceitam isso como natural. Natural. Até eu sou tido como muito careta, ou para não dizer outras palavras mais fortes, né? Porque eu aconselho os filhos dos cristãos e trabalhadores da nossa casa que quando fazer festa nas escolas desse tipo, não leve seus filhos. Qual a lógica? Lá na escola está ensinando a estudar. Agora vai ensinar seu filho a festar? Se você não faz isso, e eles vão fazer por você, e ainda você paga para eles fazerem? Ai, que gracinha, né? Despertando nas crianças o desejo da vaidade, da luxúria, quando ele chegar na fase da adolescência. Aí os pais fazem isso, coloca, enfeita as criancinhas com fantasias
Não, é tudo inocente. Só que está armazenada na memória emocional. E aquela memória emocional vai reger as atitudes, pensamentos e vontades no amanhã. E aí aquele filhinho ou filhinha chega na adolescência, ela quer explodir aquela memória emocional de desejo, de vaidade, de sexualidade. E os pais enfiam a unha na cabeça. Ai, meu Deus, minha filha está dando trabalho, meu filho está dando... Ah, é? Por quê? Você esqueceu a sua memória emocional, agora esqueceu que você vestiu ela de fantasia e levou para a festa de carnaval na escola? Você esqueceu? Está entendendo? Não, mas nós não podemos lembrar do futuro. O futuro só se nós lembramos do carnê que nós temos que pagar as contas. Não é? Agora, do equilíbrio psico-emocional não precisa lembrar? É assim que funciona a vida? Aí é o que está acontecendo, a grande problemática da humanidade. Última perguntinha. Uma pessoa que acreditasse um de seus amigos morto, enquanto ele não esteja, poderia se encontrar com ele em espírito e saber assim que está vivo? Poderia, nesse caso, ter a intuição ao despertar? Responde assim: como espírito, certamente, pode vê-lo e conhecer sua sorte. Se não lhe é imposta uma prova, a crença na morte do amigo, ele terá um pressentimento da sua existência. Como poderá tê-lo de sua morte? Mas não lembra. Quando acorda, dificilmente vai lembrar. Só o espírito que tem certeza. Veja só que mensagem extraordinária que Jesus nos mandou. Ó. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois dele é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Nós sabemos muito bem o que é o reino das trevas, né? Porque isso nós vivemos em tormento diário muitas vezes. O que é o reino dos céus? Para que nós entendamos, o céu e o inferno, ele mora dentro de nós. Então, para adquirir o reino dos céus dentro de nós, há necessidade de ser pobre de espírito. O que é ser pobre de espírito? É tudo aquilo que a humanidade hoje não quer. É tudo aquilo que hoje não ensina mais. É tudo aquilo que nós não queremos vivenciar. Porque ensina-se a ter vaidade, a sexualidade, ensina-se a não ter dor, né? Inventa medicamento, ensina-se que não podemos mais nem suar, né? Que tem que estar sempre em ar-condicionado, aí não pode sujar as mãozinhas, não pode trabalhar com serviço pesado, e assim por diante. Tem que ter raiva das pessoas que te ofendem, agredir aqueles que te agridem. Esses não são os pobres de espíritos. Pobre de espírito é exatamente aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Olha que extraordinária explicação do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa advertência de Jesus. A incredulidade zomba deste ensinamento moral, bem-aventurados os pobres de espírito. A incredulidade zomba disso, fala, que bobeira é essa, né? Tem que fazer isso não, tem que viver o momento, né? Tem que rezar, para que rezar? Deus sabe que eu preciso. Alguns falam assim, mas se Deus me criou, então Ele que tem que me conduzir, Ele sabe o que eu preciso, véio. Não precisa eu fazer nada, não. Já rezei demais, agora é Deus que tem que me ajudar. Né? Veja só. Como tem zombado de outras afirmativas de Jesus, por não as entender. É muito fácil a pessoa zombar daquilo que ele não entende. Quantas vezes eu já escutei lá no passado, pessoas pegando a carteira de cigarro, não, até na época que não tinha carteira de cigarro, falava, olha, a nicotina mata lentamente,
o cara dava uma gargalhada, abria a carteira de cigarro, lá o próprio Marlboro naquela época, nem sei se existe hoje, ou Hollywood, que eram os 2 cigarros do momento, dava uma baforada, punha na boca, dava uma baforada e fala assim, eu não quero morrer, não tenho pressa para morrer, vai matar lentamente? Então tudo bem, não estou com pressa para morrer. Só que fala zombando assim, enquanto está saudável e respirando. Agora, a hora que dá um câncer e que o problema de um efizema, asma ou um DPOC, acabou. A pessoa vai para o balão e ali larga de viver e tenta fazer aquilo que nós fazemos com tanta naturalidade, que é inspirar e expirar. Compreende? Aí será a coisa mais difícil do mundo. Aí a pessoa, para ir daqui ali naquela mesa, ela anda um pouquinho. Zombar daquilo que é eterno e que nós não conhecemos, isso é uma treva interior, é um orgulho. Então, pobre de espírito são aqueles que não zombam, que respeitam as leis eternas e imutáveis e se preocupa com o amanhã, porque o amanhã, querendo ou não querendo, virá. A tua saúde, a minha, vai acabar. Eu já sou idoso, ontem eu era um jovem, adolescente, lindão, maravilhoso, né? Hoje eu já estou na terceira idade, olha que lindo. Daqui uns diazinhos eu já estou capengando aí, ó, né? E daqui uns diazinhos, a terra maravilhosa vai alimentar-se desse corpo maravilhoso que Deus me deu, onde mora meu espírito, por algum tempo. E estarei na parte espiritual. Isso é uma realidade. Então eu tenho que preocupar cada hora com essa verdade. Está entendendo? Eu não posso zombar dessas verdades, né? Por pobre de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele disse que é deles o reino dos céus, e não dos orgulhosos. Saber que a humildade é a força mais poderosa que rege no universo. Não é o orgulho. E que todo poder na terra acaba. Quando nós estamos vendo os governantes na terra tendo decisões por vaidade, ora por ele, porque será trágico o resgate. Nós vemos no nosso país, nós vemos aí a impunidade no país e as perseguições às pessoas honestas, aos cristãos. Ora por eles. Ora. Porque eles não sabem o que colherão no amanhã. Nós sabemos. Nós sabemos. Os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmo e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer a sua atenção. Aquelas pessoas, o homem de ciência e de cultura, os intelectos, desprezam a religiosidade. E é isso que está acontecendo no mundo, desprezando Jesus Cristo. Os intelectuais é que escrevem os livros. Os intelectuais é que fazem programas de televisão. Os intelectuais é que fazem as leis para reger uma população. Nós não podemos fechar os olhos e obedecer cegamente leis que são contrárias às leis de Deus. No nosso país está lá, sendo votada a lei do aborto, para abortar, e maliciosamente eles estão mudando as frases
para serem votadas e votam lá para as 3 horas da manhã, numa noite, insere numa votação expressiva e coloca lá também junto para votar. E os deputados e senadores, já cansados ou desavisados, votam. E amanhã ou depois, está aí todo mundo fazendo aborto. O que é o aborto? Pega uma arma, põe na cintura e sai matando as pessoas. Pode? O aborto é a mesma coisa. Pior, porque se você arrancar uma arma para uma pessoa, ela vai esconder, correr, ou até mesmo arrancar outra e te dar um tiro, né? E a criança? Não pode. Ela não pode. E outra coisa, o medicamento para fazer esse aborto é proibido até em país que tem a pena de morte. Não pode, a pessoa foi condenada à morte, não pode usar aquele medicamento que vai aplicar na mulher para abortar. Olha o tanto que está fazendo, as trevas fazendo no nosso país. E aí, as redes televisivas não falam isso, falam? Não fala. Porque se falar, a população, porque nosso país é um país cristão, vai se levantar. Vai se levantar, vai falar. Mas aprova na surdinha. E aí depois, nossos filhos, nossas filhas e netas acharão que é muito natural, porque é da lei dos homens. Você está entendendo isso? Isso são os homens de ciência e os homens de orgulho. Estão esquecendo de Jesus Cristo. Veja só, preocupados somente com eles mesmos, em suas vaidades, não podem se elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo e a todos, os leva a negar forçosamente o que, estando acima deles, poderiam rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Se consentem em admiti-la, negam-lhe um dos seus mais belos dons divinos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo. Convencidos de que só eles já bastam para bem governá-lo, consideram sua inteligência como se fosse a medida da inteligência universal. E, julgando-se aptos a entender tudo, não creem na possibilidade daquilo que não entendem, e quando opinam sobre alguma coisa, consideram seus julgamentos como definitivos e inapeláveis, ou seja, indiscutíveis. Fazem-se as leis, joga na sociedade e não discute, só faz e obedece. Agora esquecem, estão esquecendo, e nós não podemos esquecer, que as leis de Deus interferem nas leis ou na vida humana. Está entendendo isso? Porque tudo tem um preço. No livro Libertação, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que todo mundo está fazendo questão de esquecer esses livros da primeira seara espírita do Brasil, porque eles são extremamente verdadeiros, estão jogando aí livros com intenções ou até desviando a moralidade cristã, como tem um dos livros que eu li de um escritor, um psicógrafo, né? De Minas, por um espírito muito famoso, já li muitos livros dele, gostava. Aí ele voltou para a Terra num passeio, esse espírito, né? E foi para Portugal e quis beber vinho, ele como espírita, beber vinho do Porto, induzindo os espíritas que isso é tudo normal, tranquilo. Eu tenho 30 anos de mediunidade vivida, né, ostensivamente,
Já vi coisas do arco da velha, já vi gente nascer, já vi gente morrer, já vi ficar doido, já vi todo jeito. Ficar doido eu vejo todo dia quando eu olho no espelho, né? Vi todo tipo de situação. E vi que toda situação que pode modificar, como teor alcoólico, ou teor ilusório, ou fermentado, que leva para o cérebro, pode ocasionar de sérios distúrbios a quem tem mediunidade ostensiva. Então, veja só, voltando para o caso, só para esclarecer essa questão desses livros novos, das searas, desses médiums psicográficos aí, que tem mais de vontade pessoal do que psicografia de verdade. Na seara de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, no livro Libertação, quando estão numa colônia espiritual do umbral, o chefe umbralino, que é denominado justiceiro de Deus, olha só, ele é justiceiro de Deus. E aí são levados atraídos para essa colônia, para essa cidade espiritual, os espíritos que faliram em determinadas áreas aqui na Terra, na sua vivência. E um dia ele vai e chama esses espíritos, marca um dia lá, e lá tem lá mais de 400, 500 espíritos, para ele julgar. E ele se titula o juiz. E ele vai julgando, o que você fez na terra? Isso, mentiroso, você fez isso não, você vai amargar isso nas trevas. E chama uma mulher. E aí chama a mulher chega assim, oi, tudo bem? Eu sou boazinha. Ah, você é boazinha? Ah, o que você fazia na terra? Ah, eu ajudava as outras mulheres nas suas gravidezes. É mesmo? É. Você ajudava? O que você fazia? Eu era parteira. Na época, né, poucos médios, você era parteira, ia se ajudar muito, Nossa, profissão bonita, Mas eu estou vendo uns pontos pretos no seu corpo perispiritual, no seu corpo aí, o que é isso aí? Não, esses pontos pretos, e foi contando, se não me falha a memória, parece que tinha 21 pontos pretos. O que é isso aí? Não, é porque assim, dói, você doente, umas feridas, marca. Não, você sabe o que é isso aí, sua mentirosa? Isso aí são os abortos que você fez, as crianças que você arrancou do ventre das mãezinhas e matou. E você sabe quem que mata um outro ser? É só uma loba, e você é uma loba, e aquele espírito com alta capacidade de magnetismo hipnótico, olhou dentro dos olhos daquela mulher que estava mentindo, e falou que ela era uma loba 3 vezes. E ela aceitou aquele magnetismo e transformou-se, o seu corpo perispiritual, numa loba, e saiu uivando e pulando de 4 no meio do umbral do inferno. Até quando? Até a sua consciência, a sua memória espiritual arrepender, joelhar e pedir aos céus a proteção e a oportunidade da reparação. Quantos anos levará? Séculos. E depois que for permitido essa oportunidade, reencarnará-se com tremendas dores e feridas, possivelmente com lepras, possivelmente com fogo selvagem, possivelmente com cânceres, e voltará para a terra, e terá talvez muitos filhos, ou talvez adotará, será dona de uma creche, adotará crianças, e montará uma ONG para salvar crianças no ventre e mãezinhas. E passará uma existência ou 2, tendo que reparar em trabalhos e dores e sofrimento, tudo aquilo que ela fez. Você está entendendo o que é verdade, o que é a lei de Deus, o que é justiça? São essas que nós não podemos desprezar. São verdades que nós não podemos esquecer. O amanhã, ele é decidido hoje, agora, com as nossas atitudes de hoje, decidimos o nosso amanhã. Está compreendendo isso?
quando se recusa a admitir o mundo invisível, preste atenção, e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de sua capacidade de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que haja alguma coisa acima da qual não possa colocar e que os faria descer do seu pedestal. É por isso que apenas tem sorrisos de desdém por tudo que é do mundo físico e invisível. Eles se acham, eles se atribuem grande cultura e ciência para acreditarem nessas coisas que pensam ser boas, segundo para eles, para as pessoas simples, considerando aqueles que levam a sério como pobres de espíritos. Desprezam tudo isso, desprezam as leis de Deus, faz o que se quiser ser feito, esquece que o amanhã virá, e que as leis de Deus transformam-se num fator energético de cobrança, e que não tem como apagar, porque está escrito na memória emocional e espiritual da individualidade da criatura, o que ela falou, pensou, fez e agiu. Está entendendo isso? Entretanto, agora vem a parte interessante. Entretanto, digam o que disserem, forçosamente entrarão, como todos os outros, no mundo invisível que ridicularizam. Todos nós entraremos no mundo invisível, ou seja, nós voltaremos para o mundo dos espíritos. Nós ridicularizamos Jesus, ridicularizamos as suas leis, invertemos as suas verdades. Nós vamos ter que encarar face a face. E é aí que seus olhos serão abertos e que reconhecerão seu erro. Porém, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu a sua majestade e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dar a ambos um tratamento igual. Não existe o tratamento igual para aquele que despreza, menospreza ou falsifica as verdades de Deus, por aquele que é tido como pobre de espírito e obedece fielmente às leis do Criador. Está compreendendo isso? Está entendendo isso? Não minta para você. Não minta para Deus. Você pode mentir para mim, para o próximo, se você quiser. Mas não minta para Deus. Não minta para você mesmo. Não pense que dizer Senhor, Senhor te abrirá as portas dos céus. Não abrirá. Só aqueles que fazem a vontade de Deus, através dos ensinamentos de Jesus. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é lá admitido sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito, que o inculto que possui estas qualidades será preferido, e não o sábio, que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de submissão a Deus, o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade futura do homem ser pobre de espírito, no sentido do mundo, e rico de qualidades morais. A escolha sempre é na individualidade de cada criatura. Apenas Jesus Cristo nos mostra o caminho. Nós é que temos que caminhar. E o caminho que Jesus nos mostra, como disse Paulo de Tarso, é por excelência. Mas é um caminho estreito. Não tem como levar os adornos da vaidade e nem do orgulho. Não minta para você. Porque, assim como as piadinhas sem graças
de que daqueles que diziam, não estou com pressa para morrer, já morreram todos. De forma bem trágicas e difíceis. Enfisemas, falta de ar, cânceres, que nem morfina conseguia aplacar a dor. Porque desprezavam as leis naturais do Criador. Não despreze. Somos ainda pecadores. Mas uma das coisas nós temos que entender: pecado é quando fazemos algo sabendo que aquilo é errado. Isso aí é pecado. Então nós não podemos mais mentir para nós quando fazemos coisas erradas. Então, olha, vou sofrer amargamente essas minhas atitudes. Então, por misericórdia, me ajude a não fazer. Entende aí? A não fazer. Peça auxílio ao seu anjo da guarda. Ele te ajuda. Ele te dá uma coragem extraordinária para vencer a si mesmo. Não tem nenhuma situação que não pode ser modificada pela força da vontade da criatura, pela força da comunhão com Cristo, que algumas pessoas chamam de fé. Eu gosto de chamar obediência. Fé ainda vou conquistar um dia, mas a gente precisa ter obediência. Quando obedecemos, nós estamos praticando a fé em Cristo Jesus. Isso é um ato de humildade. Quando renegamos, nós somos desobedientes. Isso é um ato de orgulho. Amém? Essa coisa de Apocalipse vai acontecer, então você não precisa preocupar, já vai acontecer mesmo. Né? Vamos preocupar com as nossas atitudes momentâneas. O que está dentro do seu coração? Tem amor? Está amando? Está fazendo bem? O que suas mãos tá fazendo durante o dia? Ela está sendo operosa? Está servindo a água para um sedento? Está acarinhando uma criança? Está plantando uma flor? Está plantando uma árvore? Está cuidando de um jardim? Está fazendo bem? Preocupar com as coisas que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu na individualidade de cada um, né? Amém? Amém. Vamos fechar os olhos? Obrigado, Senhor, por essa tarde magnífica. Obrigado, Senhor, por teu amor que nos sustenta, que nos cobre, que nos fortalece, que nos ampara. Obrigado, Senhor. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que não conseguiram vir nesta casa e receber estas bênçãos do teu amor presente, Senhor. Aonde estiver, leva para eles as doces vibrações da tua misericórdia. Abençoai, Jesus Cristo, os lares aqui representados, as famílias e os familiares. E em tuas mãos, Senhor, nossas vidas entregamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Fiquem na paz de Cristo. Agradeço a presença de todos, que Jesus Cristo acompanhe de retorno aos lares. Peço perdão se alguma palavra ofendeu, feriu seu coração. E nós não podemos esquecer que a perseguição aos cristãos se faz de uma forma de encarnado para encarnado, mas se faz muito maior ainda de desencarnado para encarnado. E uma das formas de perseguições é a comodidade.
eu vejo até dentro do movimento espírita, peço perdão aos confrades, mas fazendo um movimento de crescer os atendimentos, os auxílios online. Me perdoe, para aquele que está acamado, eu acredito que funciona. Para aquele que está forte, saudável, não vale nada. Não pense você, que você com sua mesa repleta de documentos e trabalhando, colocar uma palestra online, vai ser a mesma coisa de você sentar num templo de Jesus Cristo e escutar a palestra. Não pense você que você trocar as coisas materiais, deixar de ir receber um passe, aonde a energia bioectoplasmática e espiritual está na tua frente, do que você receber um passe virtual. Vai fazer algum efeito? Não vai. Me perdoe para aqueles que creem. Me perdoe para aqueles que acreditam. Você colocar uma música sublime para trabalhar, uma prece e trabalhar é louvável, mas é necessário que você vá para o templo. É necessário que você vá à casa espírita. É necessário que você sente num banco duro, sem ar-condicionado, porque os primeiros cristãos estavam nas cavernas, no deserto, nas neves, trincando, congelando e queimando, né? E eles foram para os céus. Eu não conheço ninguém que foi salvo para os céus, que estava em ar-condicionado, banado por 70 loiras virgens e falando de Jesus Cristo. Esse está tudo no inferno. Está compreendendo? Uma energia de uma sala onde tem 32 anos que trabalha só com a energia de amor e transfusão energética em Cristo Jesus, aonde nesta parede, do lado de lá, tem o altar da Nossa Senhora com as mãos estendidas, espiritualmente dizendo, que fluidifica as águas que lá são colocadas, que vocês trouxeram. Você acha que tem menos valor e poder do que aquela que você coloca na frente da sua televisão? Aquela lá que você põe na frente da televisão vai ter alguma energia, a não ser irradiação dos eletrônicos? Não, meu querido. Aquele que está acamado, aquele que está em cadeiras de rodas, impossibilitado, esse eu creio. Porque os benfeitores de Jesus olham a necessidade e a potencialidade de cada um. Então grave bem isso. As trevas quer que preguiça, dificuldade, trocar as preocupações materiais por Cristo. Não aceite, senão a derrota será imensa. E o cristão derrotado é dor e sofrimento. Amém? Fique com Deus.